Seja bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Open Bar, de Eduardo Medeiros. Pois bem, sejam bem-vindos, eu sou o Estranho, estou aqui com... Calma aí, ó. O judeu ateu. Pra entrar no clima. Uhum. Eu tô tomando um vinho aqui, eu sou um pouco mais... Tem vinho elitizado. Tem vinho. Eu tô tentando dar uma imagem mais simpática minha, porque eu acho que eu posso parecer meio ranzinza nesse programa, talvez. Não, que é isso. E estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado, que é o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Todo mês a gente pega ao menos um quadrinho nacional para falar aqui de ponta a ponta, normalmente com uma primeira parte sem spoilers, que é para apresentar o quadrinho para quem ainda não conhece, ver se a pessoa tem interesse e for atrás e ler, e uma segunda parte que é para quem leu e poder discutir desenvolvimentos de enredo, conclusão da história, esse tipo de coisa. Exato. Uma parte sem e outra sem spoilers. Uma parte sem e outra sem? A gente já tem vários programas do Quadrinho ao Quadrado, vamos dar uma olhada nos outros e compartilhem em redes sociais o podcast, façam esse favor pra gente. Ativa o sininho aí pra receber notificação. Não, a gente nunca faz nessa pegada. Não, eu concordo. Passe adiante. Se você gostou do podcast, passe ele adiante sempre. Mesmo se a gente pedir, é sempre bom ajudar a rotacionar o público e trazer gente nova pra opinar e ouvir com a gente. Dessa vez nós vamos falar sobre Open Bar, que é o quadrinho do Eduardo Medeiros. A edição que eu tenho aqui em mãos chama Edição Definitiva, o que, pelas descrições que eu li, juntam uma primeira edição que tinha saído e uma segunda edição que era inédita até então, né? Então, tinha saído só um primeiro volume, e aí quando foi sair o segundo já saiu como um encadernado de edição definitiva. Ok, eu tenho essa mesma edição aqui, eu não sabia, não tinha essa informação pra mim, não. Eu acho que tá escrito em algum lugar aqui, não sei se é na Amazon, na abertura, prefácio, algum lugar, tá por aí. E dito isso, Judeu, sobre o que é Open Bar? Open Bar é a história de dois amigos, o Barba e o Léo, dois amigos que, por inúmeras coincidências, basicamente o pai do Barba faleceu e deu esse bar aí que era dele para os dois, e os dois vão refazer esse bar para ser um bar de sucesso. Essa é a premissa básica, mas acaba entrando uma terceira personagem, uma ex-esposa lá do Léo, que acaba complicando um pouquinho mais a trama, e falar muito mais do que isso seria spoiler. Exato. Basicamente a gente vai rodar então nesses dois personagens. Eles têm por obrigação que manter esse bar funcionando por 2 ou 3 anos, eu não lembro agora. Tem que manter esse bar funcionando por alguns anos para poder, de fato, herdar, né, o terreno. Então o Barba, ele tá querendo fazer isso muito acontecer, porque, né, um terreno em São Paulo não tá claro se é em São Paulo, né, mas tem uma cara de São Paulo. Tem cara de São Paulo, sim. Eu não sei se eles especificam em nenhum momento onde é, mas é cara paulista mesmo. Pode ser qualquer metrópole, na verdade, né? Bem na verdade que eu acho que não é São Paulo, porque tem aqui uma ilha, tem uma ponte, não sei se é uma ilha ou se é só uma ponte. Bom, enfim, pode ser que seja São Paulo, mas é uma cara de uma capital urbana. Exato. Enquanto a história desses caras. A gente é paulista, então a gente pensa em São Paulo. Ok, cara, Open Bar. Eu que sugeri a gente falar de Open Bar, porque, sei lá, eu li inteiro, ele é um volumão bem grande, então uma obra que vale a pena comentar. Ela é muito bem elogiada também pela crítica, assim, dando uma vista por cima, né? E eu meio que não gostei. Na primeira leitura eu não gostei, eu falei, não, deixa eu ler de novo pra ver se eu só surgi com mais crítica ainda de Open Bar, então eu queria fazer esse podcast pra ver, primeiro, se você gostou ou não, e meio pra que entender o porquê eu não gostei de Open Bar. Entendi, olha só, uma proposta pro lado negativo. Vamos passando por características e aí a gente vai esmiuçando opiniões sobre cada uma delas pra poder entender, talvez, um pouco de onde tá vindo isso. Okay. Eu queria começar pela arte, porque é a coisa que mais me pegou de surpresa aqui, porque eu também fui ler sem conhecer, né? Não tinha lido antes, vim ler pra esse podcast. E ele tem uma arte bastante estilizada. Bem cartunesca, diria até. Bem cartunesca, e não há um padrão entre os personagens, né? Todos eles são cartunizados, mas com suas próprias características. Então o Barba tem a mão arredondada, o Léo, ele tem a cabeça de salsicha, uma outra personagem tem a cara redonda demais, são todos diferentes entre si. O que você acha dessa opção estética do autor?
Se tem algo que eu não tenho muito o que reclamar, é definitivamente esse apelo estético do quadrinho. Eu acho que meio que essa quase aleatoriedade no design dos personagens acaba mesclando muito bem com o cenário, o estilo e as cores do quadrinho, sabe? Ele tem essa vibe de... São basicamente o que são 3 cores que são usadas, né? Tipo esse vermelho bem opaco, um azul meio escuro e preto, né? Que são usados no quadrinho. E ele tem meio que essa vibe de desenhar os personagens de uma cor e o plano de fundo em outra, fica muito claro, sabe, em cada quadrinho o que tá acontecendo, deixa bem vivo na página os personagens, então nunca fica poluído, nunca fica confuso. Eu achei que foi uma escolha estética que acabou se recompensando. Ele cria, ele funciona, ele é funcional, né? É uma arte que dá pra ver que não só por estilo, mas também por uma praticidade, eu acredito que ela tenha sido feita, porque são traços bem simples, né? São linhas bem diretas e bem arredondados, né? Alguém que vai fazer muito esses personagens vai fazer muito facilmente esses personagens, né? Então o autor ele chegou nesse design que facilita bastante a vida pra ele. Sei lá, talvez facilita, mas ele faz um bom trabalho com o que ele tem. Não sei. Em alguns momentos eu pensei que não contribuiu tão bem pro drama da história, porque ela fica bem pesada em alguns momentos. O autor faz o melhor dele pra, tipo, dar o peso pra cena, por meio da atuação dos personagens e por meio das expressões, mas tipo, tinha alguns temas que foram lidados, principalmente lá pro final, eram tão pesados, mas tão pesados, que eu achei que ficava um pouquinho esquisito essa arte mais caricata ali em cima. Eu não tenho algo mais pessoal meu, talvez, eu não sei. Disso eu não tenho o que reclamar, porque eu acho que funciona. Eu acho que existe na escolha dos tons, porque você comentou que ele tem basicamente, além do preto e do branco, que é o comum, ele tem esse meio marrom, meio laranja, meio vermelho, e o azul pra normalmente flashback, né? Sim. Mas ele tem isso, mas ele tem tons disso. Então existe uma graduação que eu acho que faz funcionar a iluminação em algumas cenas, faz funcionar a ambientação. Eu acho que funciona, mesmo com um traço mais caricato, a ambientação, essa utilização de luz e sombra, eu acho que transmite bem as mensagens que ele precisa. Então, nesse sentido, acho que funciona. O tom quando precisa ser mais sereno, quando precisa ser mais sério, normalmente acaba bem. Sei lá, é um momento ou outro talvez que eu tenha um problema com isso, mas no geral eu concordo que acaba funcionando bem. O Léo, por exemplo, com essa cara pequena dele, tem uns momentos de silêncio bruto, tipo, no quadrinho, e aí ele tem essa cara que, tipo, meio que já transmite silêncio quase, e aí fica mais pesado ainda, por exemplo. Eu acho que isso foi algo que acabou dando muito certo em vários momentos. Em termos de quadrinização mesmo, eu achei variado o bastante. Eu não diria experimental, tirando um momento ou outro, que é um pouquinho mais memorável, mas é bem dinâmico. É bem dinâmico. Eu acho também que funciona nesse sentido. Ele tem um dinamismo, não é nada, de fato, nada inovador, nada quebra barreiras, nem nada do tipo, mas é dinâmico. É dinâmico pra mostrar movimentação, é dinâmico pra mostrar uma situação mais tensa, pra mostrar um pouco mais de ação, um pouco mais de calma. Ele tem um bom uso dos quadros, né? Ele não tem medo de mandar 5 quadros horizontais bem grandes numa página e na outras 3 só, e aí depois deixar os quadros bem diminutos quando preciso. É relativamente variado. Tipo, o autor parece ter um bom controle do que tá fazendo ali. Sim, transmite, se não tem, pelo menos transmite algum tipo de experiência ou facilidade, né? De fazer essas transições dos quadrinhos. Mas aí eu acho que vale entrar direto no roteiro e nos personagens, porque... É o grande negócio da história, né? Eu acho que os personagens... A impressão que eu tenho é que foi um quadrinho feito bem pra personagem. Eu tenho a impressão, não tenho como confirmar isso, mas lendo, eu sinto que os personagens vieram antes da história. Com certeza. Existiu o conceito e existiu os personagens e não tinha-se uma certeza de onde a história talvez fosse caminhar. Eu concordo. Eu até posso discordar de mim mesmo, porque tem alguma fala lá no começo que ele fala, é a vida de 5 pessoas que é mudada por um acontecimento, e meio que é isso, só que esse meio que é isso me
sou um pouquinho forçado nessa contagem de 5 pessoas, sabe? Sei lá, não acho uma história completamente não planejada também. Sim. Sei lá, o pai do Barba, por exemplo, tá ali desde o comecinho, tem um mistério envolvendo aquilo, mas pro final fica um feeling de, sei lá, não sei muito bem. Tipo, 5 pessoas é um pouquinho forçado mesmo. Eu não tenho certeza se... Principalmente por conta do arco de história que acontece, né, o tipo de narrativa, porque tudo vai girar em torno dessa relação, principalmente, né, dessa relação do Barba com o Léo e dos problemas do Léo com a ex-esposa dele, né, dele tá nessa fase de separação, de buscar novamente propósito, esse tipo de coisa. É que a ex-esposa só, sei lá, vira parte fixa da história só da segunda metade pra frente, né, mas tipo, assim que ela vira, ela é um elemento bem constantemente presente e essencial, né, pro que tá acontecendo ali. Sim. E dado que tudo gira em torno disso, e a conclusão da história gira em torno disso, dessas relações, às vezes me parece que lá pro meio tem coisa que foi... Vamos acrescentar essas coisas aqui pra dar um sabor pra história, não sei. Eu quero falar mais desses personagens, mesmo que isso não sirva tão diretamente à trama, sabe? Logo no começo a gente tem uma passagem com o primo do Barba, com o primo com os amigos que vieram pra cidade, pro evento e tal. E que no final tem uma evolução de personagem nesse mini arco, tem uma consequência material ali, que é uma receita lá que eles tiram. Sim. Mas ainda assim soa como algo distante do resto da história, sabe? Não, com certeza. Eu ia comentar dessa parte aí também, sem entrar em spoiler nem nada, mas tem um mini arquinho ali do Barba, principalmente, assim, que quando você termina a história parece completamente fora de personagem e meio que até fora de tom da história. Eu sei exatamente de que momento você tá falando. É meio piegas até, sabe? É meio... sei lá, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, coloca uns elementos nerds ali que é completamente fora de personagem, eu achei. Sim, sou um pouco perdido, né? De tudo, um pouco distoante. Embora, novamente, tem uma evolução de personagem ali, tem uma importância de autodescoberta, etc. Mas ainda assim, o que eu falei, por isso que parece que tinha essa premissa antes e começou a trabalhar e aí talvez em algum ponto falou, ok, não sei se vai dar pra usar muito desse cara, encerrou esse arco e foi avançar de fato o enredo, né? Então, mas isso meio que conversa talvez um pouco com o meu principal problema com o Open Bar. Porque, tipo, isso, é uma história que ela é essencialmente character-driven. A gente pode reclamar algumas coisinhas aqui e ali de, tipo, previsões da história e, sei lá, meio ser forçado, 5 personagens. Mas isso meio que não importa tanto, porque, como você falou, é sobre os personagens. E, tipo, esse elemento aí que você comentou de ser meio que fora de tom, talvez é um dos problemas pra mim, porque, no geral, eu nunca tô entendendo completamente nenhum desses personagens. Talvez uma resposta que alguém possa ter a isso é que, não, você tá sempre descobrindo eles. Mas eu sempre senti que até o final da história eu nunca tinha uma consistência muito grande neles, sabe? Eu nunca tinha certeza de como eles agiriam. Da forma que surgiam os conflitos entre os personagens, eu nunca sabia exatamente como ia se suceder, porque não tava claro como eram esses personagens, como que eles pensavam. E aí dá pra se dizer que isso é uma característica da narrativa que a gente tá vendo de fora. A gente tá vendo de uma terceira pessoa que tá também vendo de fora essas histórias e não... que na vida real você também não entende como as pessoas vão agir exatamente, né? Exatamente, o que eles estão sentindo, as reações, etc. Mas ainda assim, como não existe o estabelecimento dessas personalidades previamente e nem ao longo da história, quando surgem esses acontecimentos e eu não saber como eles vão reagir, no final tudo soa um pouco, sei lá, não é artificial, só plástico, eu diria. Não sou orgânico. Plástico é uma boa palavra pra mim, assim, porque parece que tem esse conflito pra mim na história, justamente entre querer ser um character-driven, mas também querer entregar muito uns twistzinhos, sabe? Então, tipo, o autor, eu vejo que ele constantemente quer quebrar a expectativa do leitor com, tipo, não, você achou que ele ia fazer isso, mas ele fez isso, você achou que tal pessoa era assim, mas ela era assim. É meio que constante isso, mas o resultado disso é que a gente acaba não conhecendo os personagens no final das contas. Eles podem ser tridimensionais no conceito do que a gente veria como tridimensional no mundo real, que são pessoas que você não conhece nunca totalmente, mas por uma história isso não é interessante, sabe? Não é legal eu não saber o que tá acontecendo. Eu gosto de saber o que tá acontecendo, eu gosto de saber, eu gosto de entender esses personagens, eu não gosto de ser surpreendido por eles. Tipo, não entender a linha de raciocínio deles, sabe? Exato.
Exato. Eu não tenho problema em ser surpreendido pelo personagem. É ruim só quando, justamente, não é uma linha de raciocínio clara. Quando um personagem age e é uma surpresa só porque é uma surpresa, não é porque eu vi ele pensando nessa surpresa. É uma crítica, é um pouquinho complexa. Não sei se eu tô passando exatamente o meu feeling com essa história, sabe? Eu só falando aqui, a gente é surpreendido. Mas o objetivo da história é surpreender. Que é ok, cara, mas mesmo assim... Mas tem jeitos de surpreender. Eu acho que tudo parte de construção. Pra mim é tudo questão de entender sequência e entender desenvolvimento e construção de personagem e aplicar isso pra me surpreender. Surpresa pela surpresa, pra mim, é algo que só surge. Se não tá amarrado, se as reações não estão amarradas muito bem com a história, se eu não entendo muito bem essas reações, se não tá claro porque um personagem age de tal forma diante de tal fato, fica parecendo só que veio do nada. Mesmo que a intenção possa ser, não, mas é porque você não conhece mesmo esse personagem. Mas pra mim parece que veio do nada. Porque também não me deu dicas o suficiente pra eu achar que eu não sabia algo dele, sabe? Existe esse tipo de personagem que às vezes transmite um certo ar de mistério, que deixa transparecer que em algum ponto, se acontecer alguma coisa diferente, parece coincidir com essa personalidade do jeito que tá sendo apresentada. E aqui não. Aqui, quando surgem essas reações, essas mudanças, elas surgem meio que... Não é meio que do nada, mas elas surgem de forma muito súbita. De forma súbita, ou de não clara a intenção, justamente. Isso se comunica pra mim, talvez, um pouquinho melhor na grande mensagem final da obra, sem entrar em spoilers nem nada, é claro. Mas é que, tipo, meio que não tem. Tipo, eu terminei de ler Open Bar e imediatamente eu lembrei de Pulp Fiction. E eu não sei... Por que você lembrou de Pulp Fiction? Eu acho que eles querem ter a mesma mensagem, só que Open Bar não conseguiu. Muitas coisas em Open Bar, pra mim, principalmente mais pro final, tem a ver com a ideia de coisas acontecer aleatoriamente. Isso talvez se comunique um pouco nos personagens. As coisas acontecem aleatoriamente, você nunca vai prever as pessoas, sabe? Às vezes coisas só acontecem e fode tudo e não tem justificativa mesmo, sabe? Eu sinto que essa é a grande mensagem de Open Bar. Meio que a aleatoriedade da vida e seres humanos lidando com isso, sabe? Eu acho que eu conseguiria fazer um caso aqui defendendo que talvez seja um pouco sobre maturidade, sobre aceitação, sobre superação do passado de alguma forma. Eu consigo ver que ele toca em mais um pouquinho mais do que isso. Tá bem. Não, só você falar isso agora eu pensei, é verdade. Tipo, foi um pouquinho de má vontade aqui minha, talvez. Mas eu entendo de onde você tá vindo com essa questão sobre a aleatoriedade da vida e como isso é trabalhado. Talvez ser um pouco problemático, não sei. Ainda sobre estrutura de roteiro, estrutura de acontecimentos, eu tenho uma... Não achei ainda... Eu acho que se bobear eu já achei em um ou outro, tá me ocorrendo. Mas eu não achei nenhum quadrinho nacional, ou mesmo internacional, que consiga transmitir que aqueles personagens, eles fazem parte de uma subcultura nerd, geek, gamer... E não parecer que é um tiozão falando sobre alguém que é dessa cultura, sabe? É cringe. É cringe, é um pouco de... E embora eu até acredite que o autor ele deve estar inserido, né? Mas é cringe em Open Bar. Mas assim. do jeito que sai da boca dos personagens, sai um pouco estranho. Essa parte ali que o cara se veste de Thor e tudo mais é muito fora de personagem. É muito... Me tirou completamente do momento essa parte. Ele contribui pra isso que a gente falou, que a gente não conhece esses personagens de verdade. A gente não tem certeza. Porque aí surge isso, que em teoria seria uma parte da personalidade de um deles, mais do Léo nesse caso, e nunca mais surge isso, sabe? Nunca em nenhum mais, momento tem nem um pingo disso, sabe? É meio estranho, embora de vez em quando eles salpiquem algumas referências de cultura pop. Eu sou meio assim com referência de cultura pop, porque sempre que eu vejo eu faço, não sei se encaixou essa referência aqui, mas tudo bem. É sempre um pouquinho awkward. E no geral, na verdade, a maioria dos diálogos em Open Bar eu achei bem plásticos, sabe? O estilo cartoonizado do autor não ajuda muito nisso, porque toda a atuação de todo personagem é bem exagerada e tudo mais, né? E aí os diálogos acabam não tendo a nuance que talvez precisava
precisavam. A maioria das conversas eu leio, eu penso, ninguém fala assim na vida real. Eu tive um pouco disso de... Essa frase, do jeito que ela tá construída, eu não acho que alguém falaria isso. Nunca, assim. E nem esses personagens, inclusive. Bom. Mas eu acho que isso contribui bastante, sabe, pra esse feeling da gente não conhecer os personagens. Meio que essa plasticidade do diálogo. Não parecem pessoas reais, talvez. E esse seja o meu maior problema, talvez, eu não sei. É um dos meus problemas, que não parecem pessoas reais. E eu acho que, inclusive, e até emendando com algum ponto positivo pra gente não ficar só tacando pedra aqui, porque eu acho que o fato dele ser direcionado pra personagem, ser uma história focada em personagem, e o problema está na nossa identificação, reconhecimento, compreender essa evolução de personagens e tal, eu acho que esse é o problema da história ser focada nisso, porque, em paralelo, eu acho que a trama de acontecimentos, o roteiro do acontecimento, sabe, a sequência de coisas que mudam, eu acho bem pensado, eu acho bem bolado as situações em que surgem, eu acho até, inclusive, existe uma mini narração em paralelo que vai acompanhando a história e que serve pra alguma coisa. Eu acho que tem ideias ali legais pra... eu quero que aconteça isso. Isso aqui vai acontecer, isso vai acontecer. São ideias boas. O problema é que os personagens inseridos não nos convencem disso, mas as ideias são boas. Eu consigo ver uma sequência boa de acontecimentos aí. Não, tinha muito potencial mesmo, porque a gente tá falando aqui de ser surpreendido, e isso quase sempre é uma coisa boa numa história, sabe? Você ser surpreendido, e tem momentos que você vê que o autor sabe muito bem trabalhar com a sua expectativa, sabe? O que vai acontecer, com o nosso senso de história, sabe? Pra onde a história tá indo, ele sabe muito bem o que a gente acha que vai acontecer e sabe fazer outra coisa no lugar. O problema é justamente que do jeito com que isso acaba sendo colocado, a surpresa acaba parecendo gratuita, acaba parecendo que ela não tá ali pra passar alguma mensagem, só tá ali pra ser um twist mesmo, sabe? Pra ser um twistzinho. E como o foco não é no twist, como o foco é nos personagens, talvez justamente eu concordo com você, acaba tirando o foco de algo que poderia ser mais interessante mesmo. E aí, por isso que talvez seja um pouco frustrante alguns desses acontecimentos não ter a entrega... Ele tem uma entrega emocional aos acontecimentos, mas o big picture, a grande figura de tudo isso, sempre parece que ele tá um pouco descompassado. Eu acho que pra mim, a minha sensação de ler Open Bar é como se você estivesse vendo um vídeo e o áudio desse vídeo, ele tá 2 milésimos de segundo descompassado. Sim. E, tipo, ele não atrapalha a história, mas você fica incomodado o tempo todo por alguma coisa que parece estar um pouco fora de lugar, sabe? É isso, é um mini incômodo que eu sinto. Acho que um pouco disso pode ser o sintoma do tamanho da história também. Talvez ela funcionaria um pouquinho mais curta. Dava pra tirar algumas cenas, alguns atos aí que eu não acho que estavam ali enchendo linguiça, mas talvez só encurtar essa história, focar mais nesse grande twist final que teve. E dava pra fazer isso facilmente, né? Porque quando a gente entra na parte de spoilers, eu vou conseguir listar algumas coisas que eu penso, eu entendo o objetivo, mas dava pra ou ter sido feito de uma forma mais rápida, ou dava pra ter sido feito de uma forma mais sutil, ou dava pra ter sido feito de uma forma mais direta e tomar muito menos páginas e tornar tudo muito mais eficiente. Porque o objetivo talvez de ser do tamanho que foi, e tipo, sei lá, provavelmente foi do tamanho que foi porque o autor acabou escrevendo a história desse tamanho, mas eu sinto que um dos objetivos era a gente se aclimar com os personagens pra que quando acontecesse o que acontece no final, a gente tivesse um impacto maior, mas como não aconteceu isso de qualquer jeito, talvez fosse mais curta, a recompensa seria um pouquinho maior. Bom, é isso, cara. Dito tudo isso, acho que a gente deu bastante opinião de forma geral sobre Open Bar. Quem chegou até esse ponto ouvindo isso e não leu ainda, eu não sei se a gente vai conseguir convencer alguém a ler. Não sei se fizemos um bom caso aqui sobre Open Bar, mas como a gente costuma dizer de forma geral, o ideal para todas as histórias é que você forme sua própria opinião, né? Então, se você se interessou e quer opinar sobre isso, a melhor coisa é ir atrás de ler. E a gente aqui, é grandes levantadores das histórias ruins e mais boas de ler, né? E, eu acho que eu acho Open Bar ruim,
Mas eu acho uma boa história ruim. Tipo, se alguém tem interesse em quadrinhos, a pessoa não vai sair vazia de Open Bar. Tipo, eu acho que dá pra ler Open Bar e tirar várias conclusões interessantes sobre o roteiro. Alguma coisa dá pra tirar, né? Uhum, não, sem dúvida. Ou pode ser que goste, inclusive, né? Talvez seja só a nossa opinião aqui. A maioria das pessoas gostaram. Pois é, estamos talvez aqui um pouco fora. Beleza, Dito isso, então, se você for atrás e ler Open Bar e quiser continuar conosco, fique aqui, porque vai ter a segunda parte do podcast com spoilers de Open Bar. Vamos lá. Tá vendo o que acontece aqui? Tá vendo como tudo anda devagar? Eu tô tentando Ok, beleza. Vamos lá pra falar um pouco sobre Open Bar. Quer ir direto pra esse final? Porque, tipo, ele é bem impactante de o quão trágico ele é por uma história tão... Não leviana, não é essa palavra, mas tão leve. Mas eu acho que partir pelo o que leva a isso, né, a sequência de acontecimentos, eu acho que vai dizer muito sobre o papel desse final, porque a gente é levado a uma construção aqui dessa relação de cumplicidade entre esses dois personagens, de uma amizade tão verdadeira e transcendente, que dura vários anos, que o pai achava que eles eram gays, inclusive, tão próximos que eles eram. Sim. Que ele constrói essa amizade e aí surgem vários pequenos acontecimentos pra tentar abalar essa amizade de alguma forma. E às vezes soa um pouco fora de tom, fora de ritmo. Toda essa passagem dos primos foi uma coisa tão estranha pra mim, sabe, no final, e ela vem logo de cara, e quando eu li isso eu fiquei muito perdido no que ele tava querendo dizer, se essa ia ser a história, e aí quando acaba e nunca mais cita-se isso, esses primos aí fica tão, não sei, fica soando estranho, sabe? Fica meio martelando na sua cabeça algo errado, não sei dizer exatamente o que. Eu não sei, eu vou falar que essa é uma fixação que não me incomodou, tipo, no final. Essa aparição aí dos primos no começo eu achei bem bizarra mesmo, e fora de tom, que nem eu já comentei. Mas sei lá, não ter levado a nada no final não foi o que me incomodou, não. Não é só não levar a nada, é só de não entender como narrativamente isso se torna relevante, sabe? A gente sai desse arco com personagens que as informações que saem desse arco não ajudam em nada nos arcos seguintes de acontecimentos, sabe? Uhum. Nada que sai dali é uma informação da personalidade que é trabalhada mais pra frente, sabe? Mas é um arco pequeno, sei lá, eu não sei. Eu não sei, mas é que eu acho que ele é simbólico pra esse tipo de coisa de que surge um acontecimento e eu não tenho certeza do que... A saída desse arco, ele não me parece insumo pra história, sabe? Parece que ele apresentou algumas características do personagem, mas que essa característica não volta pra história. Tipo, olha aqui, eles têm essa amizade. Por exemplo, a passagem que o Barba conta que ficou com a menina, da mulher dele, o amigo traiu com a mulher lá. Sim, qual foi a conclusão disso? Tipo, tem um sentimento, uma explosão, aí volta e aí, tipo, não, mas a nossa amizade é meio mais forte, dá a entender que é essa sensação, né? Não, nossa amizade é mais forte, eu fiquei com muita raiva, mas superei, vamos em frente. E aí, o que é esse círculo narrativo? Qual o sentimento que saiu desse círculo que retroalimentou a história de alguma forma? E que signifique algo pro final. Nesse sentido eu definitivamente concordo, que tipo, tem vários atos essa história, né? Tem vários arcos. E parece que nenhum comunica muita coisa ao próximo e nenhum deles comunica muita coisa pro final da história, sabe? A história poderia ter sido só o ato final. E, tipo, eu não ia perder muita coisa sobre... Eu ia perder sobre o que os personagens passaram, é claro, né? Mas eu não ia perder muito sobre o que levou eles a isso, sabe? Eu concordo com você, sabe? No final do arco dos primos, que a gente aprende ali. O Barba aprendeu a ser mais aberto com os gostos dele, com os gostos do amigo dele. E, tipo, em nenhum momento isso é levantado de novo, sabe? No arco que ele conta pra ele que ele traiu ele com a
a ex-esposa dele. Uhum. O arco final disso leva, não, você tem que falar a verdade e tem que perdoar. Mas isso também, isso não comunica nada pro próximo ato também, pra mim. Sim. Acaba indo um negócio, tipo, parece várias historinhas curtas, isoladas, e, tipo, não tem uma grande narrativa sendo contada pra mim. Eu lembro claramente de ter concluído isso quando tem aquela pequena passagem que querem fazer uma propaganda com eles, e aí faz que eles são um casal gay, coloca no outdoor, como forma de inclusão e tal. E como esse micro-arco não dá em nada, sabe? Não... E aí, sei lá, pode-se argumentar que talvez seja um slice of life aí. A gente tá vendo passagens da vida e que não é importante. O importante é viver o momento e sentir essas coisas. Mas da forma como é apresentada, parece que não é isso. Parece que são acontecimentos importantes, sabe? Não parece que são trechos aleatórios da vida de alguém. E eu estaria muito mais disposto a concordar com um argumento desse se o final da história não fosse tão abrupto e tão trágico assim, sabe? Quando você tem um final desses, parece que tem algo grande sendo contado, sabe? Tipo, mas eu não sinto que esse é algo grande, que nem você falou, talvez dê pra falar ali sobre amadurecimento e tudo mais, mas nada disso pra mim é comunicado num grande, tipo, numa grande narrativa, sabe? São pequenas lições que eles aprendem, mas nada... a gente tem todo esse arco entre o Léo Léo não, né? Qual que é o nome? É Léo mesmo. E qual que é o nome da menina? Esqueci, Amanda, né? Amanda, agora já esqueci o nome dela também. A relação entre os dois, ele tem uma mensagem, uma proposta interessante ali. Ele tem algo que eu acho que é diferente, né? Que é um relacionamento que não deu certo por uma imaturidade de um outro momento e que hoje as pessoas estão um pouco diferentes e poderia dar certo. E aí, como alguém que foi ferido por um término de um relacionamento ruim, consegue ver se ele sente alguma coisa de volta, se ele consegue fazer acontecer. Eu acho que isso é uma história interessante. É uma ideia boa, é uma história interessante, e no que a gente vê no quadrinho, eu acho que funciona de forma geral. Eu consigo aceitar essa passagem, né, dele as coisas reencontrando ela e tal. Tudo que tá em volta, pra mim, tipo, nada do que aconteceu antes na história me deu insumo pra eu ver o Léo encarando esse relacionamento desse jeito. Na verdade, todo o resto da história me deu um insumo contrário. Que o Léo, ele era um cara maluco, apaixonado, que ele fazia loucura por amor, e aí vem esse arco de acontecimentos que trai um pouco isso. Eu acho que seria mais interessante se a gente só tivesse esse arco de acontecimentos sem saber muito sobre o Léo, provavelmente ia ser uma história mais concisa e que eu conseguiria me identificar mais com esses personagens. Mas quando ele constantemente me faz acreditar que ele é um louco apaixonado, perdido, e que voltaria pra mulher na primeira oportunidade, etc, etc, etc. E aí, quando acontece isso, não é, eu me sinto um pouco traído pela narrativa bizarro, da história. Assim. É uma crítica um pouco difícil de fazer, porque... É muito de feeling. Eu não consigo transformar isso em uma estrutura técnica, mas me parece... É o que eu falei, soa estranho, parece que tá descompassado alguma coisa. Porque ele faz as coisas certinhas. Tem uns arcos ali. Poucos arcos são do El, sabe? E, tipo, a maioria é coisa do Barba. E aí no final da história o Barba ser o único que sobrevive ali. Tem alguma relevância, talvez. Mas esse final corta muito do desenvolvimento dos personagens pra mim. Inclusive trai um pouco a personagem da Amanda. Da Amanda. Que tava nessa construção contrária, né, de um amadurecimento, de aceitação da realidade, desse futuro diferente, de que ela não é a mesma pessoa de antes, pra terminar a história com ela abandonando a criança, eu acho um pouco estranho. Eu achei um pouquinho esquisito também. Eu não sei qual foi a mensagem final com isso, se é tipo, tem gente que vai mudar e tem gente que não, sabe? Mas, tipo, se essa é a mensagem, ela não foi passada no resto da história, sabe? Esse é o bizarro pra mim, porque talvez o melhor argumento que dá pra fazer é que a história é sobre amadurecimento. Mas esse final não comunica nada disso, sabe? Tipo, o cara que meio que se amadureceu... Comunica um pouco sobre o do Barba, né? Que ele aceitou uma responsabilidade que ele não deveria aceitar, que ele não precisaria aceitar, né? Que é cuidar da criança. Mas ele vai lá e se prontifica e cresce e é um ótimo pai. Ok, um bom amadurecimento do Barba. Não sei se eu tinha insumo suficiente pra acreditar nesse amadurecimento, mas...
Porque parece no final meio que ele teve que me amadurecer meio que na marra ali, sabe? Porque ele queria cuidar do filho ali. Mas não muita coisa de antes comunicou isso pra mim, porque de qualquer jeito ele sempre foi o cara, o cabeça erguida, sabe? Da história. Ele botava o Léo no caminho e tudo mais. E é claro, tem pequenos momentos na história que a gente vê, ele não é bem assim, ele também precisava passar por arco, mas sei lá, é meio feeling mesmo. Eu tô tentando vocalizar aqui o máximo que eu posso, o que eu tô sentindo, mas não sei, talvez seja só questão de feeling mesmo, e não é a crítica mais justa do mundo falar, eu tenho esse feeling, mas acho que eu vocalizei bastante aqui, tipo, muito disso vem pra mim, sim, dos diálogos plásticos, sabe, de ter meio que esse descompasso que você falou. Voltando pra mesma coisa que eu tinha elogiado sem spoilers, mas aqui sendo mais direto, eu gosto da sequência de acontecimentos de forma geral, sabe? Eu gosto de... Eles recebem esse bar, aí eles precisam dar um jeito, mas não tá funcionando porque o bairro é zoado, e aí tem essa vizinha velha, e aí ela morre, e isso bomba o bar. Em paralelo tem a história do piloto, que vai acompanhando a história, então ele vai piorando enquanto eles vão melhorando. Essa sequência de acontecimento, e aí encontra a ex, tipo, sequencialmente, narrativamente, se fossem bullets de história, eu ia ler esses bullets e falar, ok, você tem uma história legal aí, vamos ver como que vai ser o desenvolvimento disso. Mas a liga de todos esses pontos chaves do roteiro que não colou legal pra mim. Não, eu concordo. Esse final ele é bem surpreendente, não só em termos de tom, mas porque você vai lendo todos os acontecimentos e, tipo, dá muito a entender que, esse cara vai matar alguém, sabe? Esse piloto bravo aí tá jogando a grana, e a ideia de que ele não matou ninguém, foi meio que só o carro passou ali e matou a pessoa que a gente menos estava esperando que ia morrer e tudo mais. É uma boa surpresa, sabe? Inclusive eu quero saber como que fica no ar, né? Como que o Léo conseguiu salvar o Barba de um atropelamento que matou 7 pessoas. Tipo, se fosse só ele, né? Tipo, ele tirou um cara do caminho, mas tinha tanta gente em volta, como que ele tira alguém do caminho o suficiente e ainda assim 7 pessoas são atingidas? É um pouco estranho. Dá pra falar que eles estavam atrás dele, talvez. Não sei. É que eu sou meio assim com esse clichê de empurrar e ser atropelado no lugar, empurrar e tomar um tiro no lugar. Eu acho meio fraco isso. Porque é algo que de um ato heróico acontece na vida real, né? Um ato heróico meio bizarro. E isso é uma crítica bem válida, porque se todo tio da história é meio que essa realidade, sabe? Essa aleatoriedade e a realidade do amadurecimento. E, tipo, o cara morrer nesse ato heróico completamente irreal, sabe? É meio esquisito mesmo. É um pouco esquisito, sim. Eu acho que no final... É complicado, porque da forma que a gente falou, parece que eu odiei o Open Bar, mas eu não odiei. Eu só fiquei um pouco incomodado, sabe? É como se tivesse, de fato, algo descompassado. Não tava errado, não tem problema muito claro, mas eu terminei meio com a pulga atrás da orelha, eu terminei meio me coçando assim, sabe? O que aconteceu aqui? Será que... Por que não tá me pegando isso, sabe? Eu também já falei aqui que eu acho ruim, mas não é justo também isso. Sei lá, é porque eu terminei Open Bar e eu pensei, ok. É só meio decepcionante, só isso. E também, sei lá, sendo completamente honesto, o fato da crítica ter elogiado talvez atrapalhou um pouquinho o meu hype da história, talvez se eu fosse um pouquinho mais... mas eu nem tive hype. Mas eu acho que o meu desgostar é menos desgostar que o seu desgostar, então talvez tenha um pouco de hype aí. Talvez você ainda fosse desgostar, mas talvez nem tanto. Talvez. Mas eu acho que é que no Brasil é tão difícil a gente ter uma história de fôlego, sabe? Um quadrinho mais longo, que tem uma possibilidade de desenvolver personagens bem de forma gradual e completa, que eu sinto como uma oportunidade desperdiçada, sabe? Ideias interessantes que estavam ali, situações interessantes, personagens que podiam ser interessantes, mas que no final morreu na praia ali pra mim. Não, eu concordo. Tipo, Open Bar se destaca na minha prateleira pela grossura dele, sabe? O tamanho da obra. É de fato um pouquinho feeling de, tipo, oportunidade desperdiçada. Até por causa do potencial que a gente comentou que a obra poderia ter. Eu termino pensando que eu fico interessado pelas próximas obras do autor, porque eu achei que tinha potencial aqui, só que não foi concretizado. Mas, tipo, eu não saio pensando, foda-se esse cara, sabe? O Eduardo Medeiros. Eu não conheço outras obras dele. Eu também não. Mas aí fica essa dúvida se
Se fica mais interessante ou não, não sei. Beleza, cara. Beleza, então falamos aqui sobre Open Bar, falamos bastante, não tenho mais nada a acrescentar nesse ponto, exceto o nosso já tradicional aviso de qual vai ser o próximo Quadrinho ao Quadrado. Maravilha. Só que não falaremos só do próximo, né? Vamos falar de 2 próximos Quadrinhos ao Quadrado. A gente vai fazer agora o já tradicional duplo... Já tradicional é a segunda vez que a gente faz. Mas agora é tradicional mesmo. O duplo Quadrinho ao Quadrado, vão sair 2 numa semana só. Não no mesmo dia, sai ao longo da semana, que é justamente para poder ouvir os 2 programas separadamente. Exato, e as 2 obras que a gente vai falar, uma vai ser Hermínia, de Diego Chances, foi esse que eu escolhi pra gente conversar sobre. Exatamente, Diego Sanches, daí um quadrinho que saiu pela editora Mino. Uhum. E também iremos falar de Raiz, de Dudu Torres. Pois é. Esse foi um quadrinho que ambos os dois, eu Sim. e você, nós dois compramos na FIC. Sim. Né, na FIC 2018. Tem aqui a obra assinada. Tenho também ela assinada aqui, era uma capa que chamou bastante atenção ali, e também é uma história curta interessante. A gente vai deixar no post sempre o link de onde você encontra essas 2 obras para, caso se interessar, comprar, ler e ouvir a gente nos próximos 2 Quadrinhos ao Quadrado que saem no mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem. Até o sol desapagar, tudo é possível se a gente